Tudo começa quando Jerônimo pergunta se Renata confia na palavra de Ezequiel, e ela diz que sim, e então Jerônimo conta que Augusto pediu para ele matar Aurora. Renata acha um absurdo e pergunta o porquê ele iria mandar fazer uma coisa dessa, e ele explica que Aurora o atormentava, e que Augusto também queria se vingar porque foi Aurora que sabotou toda a produção de vinho dele, e deixa Renata paralisada. No outro quarto, Marina pergunta para Matilde se não tem notícias de Carina, e ela diz que não, e então comenta que é horrível essas paixões não correspondidas, assim como a dela para seu patrão, que se apaixonou como uma burra e em seguida pede perdão, mas Marina fala que ela tem razão e que não mediu as consequências quando se entregou para ele, e Matilde quer saber se ela se arrependeu, e Marina diz que deveria dizer que sim, mas não se arrepende, porque Jerônimo é o único homem que ela gostaria mesmo de ter um filho. De volta ao quarto, Renata fala que Augusto parecia super sincero, e não acha que ele seja culpado por isso tudo, mas Jerônimo fala que ele faz um bom teatro, e que sabe que ela não ficaria perto dele sabendo de tudo que fez. Mas Renata ainda sem acreditar. Fala que sabe muito bem como é se sentir culpada por algo que não fez, assim como Jerônimo acusava ela de ser a bonita. Jerônimo fala que ela realmente não era bonita, mas Augusto sim tem culpa nisso. E que com certeza está desesperado porque não imaginou que Álvaro estava vivo, e então Renata fala que vai dar o benefício da dúvida, até que Augusto prove ou não que é inocente, e então diz que o ama e beija ele. Na mansão, Roberta chega e cumprimenta Gonçalo e Regina, que pergunta onde ela estava, e Roberta fala que foi ver uns cursos de publicidade e relações públicas para caso seu tio e Matias a aceitem na empresa, e então Gonçalo fala que eles estão indo para lá agora mesmo. Regina pergunta se ela está triste, e Roberta fala que só está cansada. E então Regina fala que está conversando com Gonçalo, e que precisa agilizar todos os documentos dela, porque em breve ela fará aniversário e quer que ela receba sua herança. Roberta fala que o mais importante é ela enfim ser quem é de verdade, e que o dinheiro não importa tanto, porque só precisa provar que é filha de Regina e de Roberto. Em seguida, Matias e Honório chegam e ficam felizes que Gonçalo está fora da cama, e Honório fala que o cunhado está fazendo muita falta na empresa, e então Gonçalo chama eles para irem até o escritório para conversarem. Eles vão, e então Regina pede para Roberta a certidão de nascimento dela, porque tem a original, mas precisa de todos os documentos para seguir com esse trâmite, e então Roberta diz que vai pegar, e pensa que vai ser filha de Regina para sempre, porque não quer ser filha de uma mulher que só pensa nela e em seus próprios interesses. Na cadeia, Josefina está sozinha pensativa, quando Branca chega querendo saber o que está acontecendo, e comenta que ela deveria estar feliz porque já entregou o dinheiro para Leandro, mas Fina fala que agora tem outro problema. Branca pergunta do que se trata, e então Fina conta que é sua filha Roberta, e Branca pergunta se ela não é filha dela, mas Fina fala que é um modo de dizer, e conta que ela está se afastando, e que sempre foi aliada dela, e então Branca diz que espera que ela não as denuncie, mas Fina diz que ela não vai fazer isso, porque gosta muito de dinheiro, e Branca diz que assim espera, e então sai. E nesse meio tempo Carlos e Lázaro estão procurando por Carina, e nisso Carlos pede para eles pararem um pouco, porque está muito cansado, e então Lázaro diz que tudo bem, e começa a gritar por Carina, e em seguida ela responde gritando o nome dele e Lázaro fica nervoso.
Ele grita querendo saber aonde ela está, e então Karina vai correndo e eles se encontram e se abraçam. Mas o que eles não imaginam é que Álvaro está bem perto com uma arma apontada para eles. Um policial chega e aborda Álvaro, e nisso eles se dão conta da presença dele, e Álvaro finge que vai se render, mas agride o policial e dá um tiro para cima deles, e então o reforço chega e prende ele. Álvaro começa a falar que Karina e Lázaro vão pagar por isso, e que eles jamais serão felizes, mas Karina fala que isso não é verdade e que eles não o devem nada, e diz também que ela não é mais a Karina de antes, e garante que vai se casar com Lázaro porque sempre o amou. Álvaro é levado pela polícia, e Lázaro fala para Karina que não sobreviveria se não encontrasse ela, e então Carlos fala que agora o pesadelo acabou de vez. E os dois se beijam. No escritório, Honório pergunta para Gonçalo o que ele acha de ter um sócio que não seja da família. E Matias fala que isso é uma ótima opção para o momento que eles estão vivendo na empresa. E então Gonçalo escreve que concorda com o filho. Matias fala que isso é maravilhoso, e que assim eles acabarão com todas as dívidas que possuem. E Honório diz que então tudo bem, e se encarrega de avisar ao sócio, e fala que agora eles precisam decidir o que vão fazer com Roberta. Gonçalo escreve que acha justo que ela tenha uma oportunidade. Afinal é sua filha, e então Matias, mesmo relutante, acaba aceitando. Em seguida, Roberta entra e se desculpa dizendo que pensou que era sua mãe que estava ali, e então Gonçalo pede para ela ficar e Honório fala que o pai dela quer que ela trabalhe na empresa, e fala que ela pode começar no dia seguinte. Roberta agradece ao pai, e fala que está muito surpresa por já começar no dia seguinte, e Matias pergunta se não era isso que ela queria. E ela diz que sim, e então diz que não vai decepcionar eles, mas Honório e Matias continuam desconfiados. Por outro lado, Augusto vai até a delegacia e fala que quer fazer uma denúncia contra Álvaro, porque ele se fez de morto e agora está o acusando de ter mandado matá-lo, e garante que não vai permitir que seu nome fique manchado por causa desse homem. E então o homem diz que tudo bem, mas que vai precisar de um depoimento mais detalhado. Na Bonita, Renata pergunta para Manuela o que ela acha de Augusto, e então ela fala que ele é um homem frio e calculista, e que está longe de ser como o senhor Jerônimo, e Renata quer saber se ela acha que ele é capaz de matar, e nisso Matilde chega e diz que sim. Renata pede descrição da parte delas, e pergunta se elas ficaram sabendo de algo sobre ele ter mandado matar Aurora. E Matilde confirma, e fala que ele apertou o pescoço dela na praça, e Manuela fala que é verdade, e que Aurora disse que não era a primeira vez que ele a agredia. Renata acha isso um tremendo absurdo, e comenta que Ezequiel trabalha esses anos todos com ele sabendo que não é uma boa pessoa, mas Manuela diz que isso é por necessidade. E Matilde comenta que ele não a matou, porém Renata diz que isso é ser cúmplice, mesmo que ele não tenha feito nada. Em seguida, Jerônimo chega e atrapalha a conversa delas dizendo que Karina já foi encontrada, e que agora Álvaro vai parar de atormentar a vida dela, e então elas comemoram. E nisso eles escutam um barulho vindo da sala. E os patrões resolvem ir até lá. Jerônimo e Renata recebem o doutor, e ele pergunta onde está a esposa de Jerônimo, e ele fica sem graça e fala que sua esposa é Renata Monterrúbio, e ele se desculpa dizendo que achava que era Marina, e então pergunta onde ela está, e Jerônimo fala para ele o acompanhar, e chama Renata para ir junto, e ela mesmo com raiva os acompanha.
No centro, Inês fala para Constanza ensinar a jovem a cozinhar, porque ela vai levar a bebê, mas Constanza pede para ela deixar a menina ali, porque está gostando muito de ter ela nos braços. A mãe fala que só tem sua bebê, e conta que o pai dela é um homem mau que abusou dela, e que entrou em sua casa em uma noite e acabou com sua vida, e conta que ninguém acreditou nela, nem mesmo seu noivo, e então diz que elas estão sozinhas no mundo. Inês e Constanza falam para ela não se preocupar, porque as duas serão muito bem cuidadas ali, e que a partir de agora ela não estará sozinha. Na mansão, Regina agradece a Honório e Matias por terem aceitado Roberta na empresa, e então Honório fala que eles já vão embora e que só passaram rápido, mas Gonçalo pede para eles esperarem, e escreve que precisa da ajuda deles para organizar o casamento civil. Eles ficam surpresos. E Regina pergunta se ele não quer esperar para se recuperar, mas Gonçalo diz que não, e então ela super aceita. E Roberta fala que vai preparar a recepção porque precisam comemorar, e então eles acham a ideia ótima. Na cadeia, o diretor fala para Fina e Branca que já fez o que tinha combinado com elas, e que já entrou em contato com a pessoa que vai ajudar, e nisso Josefina pergunta se essa pessoa é de confiança, e ele deixa bem claro que ninguém é. Ele diz que já fez sua parte, mas Branca fala que ainda faltam coisas, mas o diretor diz que não, e o dinheiro que recebeu era pelas chamadas daquele mês e pelo serviço que ele prestou, e se quiserem mais alguma coisa terão que pagar. E Josefina fica furiosa dizendo que não foi isso que eles combinaram. Leandro fala que o diretor é ele, e então elas só podem aceitar as ordens, e não quer ouvir elas reclamando, e deixa Fina e Branca furiosas com a situação. Na empresa, Adriana encontra com Julieta e chama ela para ir até sua sala, e conta que a situação de César está complicada, porque o médico quer vê-lo para fazer novos exames, mas Benjamin não sabe o que vai dizer para levá-lo até lá. Julieta conta que isso ainda está pequeno perto do que César está inventando, e Adriana quer saber do que ela está dizendo. E Julieta conta que César acabou de comprar um anel de compromisso para ela, e que vai entregar no dia da abertura do restaurante. E não duvido que em seguida ele vai pedir para se casar com ela. Adriana fica chocada e diz que não sabe mais o que fazer, e acha que isso já está fora de controle. E Julieta fala que César vai ficar furioso quando souber que eles estavam mentindo sobre a doença dele e também sobre o namoro, e deixa Adriana nervosa. Na Bonita, o médico está mostrando os bebês para Marina e Jerônimo, e então Renata se mete e pergunta o porquê do sangramento se Marina. E ele explica que ela teve um descolamento de placenta, e que precisa estar sempre em repouso. Marina fala que precisa ir embora porque não está em sua casa. E o doutor diz que entende, mas aonde ela for precisará ter alguém ajudando 24 horas por dia. E então Jerônimo diz que isso não é problema, porque eles podem contratar uma enfermeira. Marina pergunta para o médico se isso é realmente necessário. E ele fala que se ela quiser que seus bebês sobrevivam pelo menos os meses suficientes para nascer, então terá que seguir essas orientações. E então Renata pergunta se ele está querendo dizer que os bebês vão nascer prematuros, e o doutor confirma. Na sala, as mulheres estão reunidas quando Karina chega e elas ficam muito felizes em vê-la. E Karina fala que está se sentindo muito bem de estar ali, e Matilde quer saber como a encontraram. Lázaro fala que Karina foi muito valente e fugiu do cativeiro, e eles se encontraram no caminho. E Carlos completa dizendo que a polícia prendeu Álvaro,
e Hermínia dá graças a Deus e espera que ele nunca saia da prisão, e Karina diz que assim vai ser. E nisso, o doutor está indo embora, e avisa que vai mandar uma ambulância para trasladar Marina para sua casa, e então eles agradecem e ele vai. E então Jerônimo começa a agradecer Renata pela bondade dela, e nisso ela vê Karina e vai abraçá-la. Jerônimo fala que está muito feliz de ver eles ali de novo, e Lázaro fala que enfim eles estão todos sãos e salvos. Na delegacia, Álvaro está gritando dizendo que não quer voltar à prisão, e então o delegado de polícia fala que Augusto foi até lá acusar ele de difamação, e também quem ajudou ele a se passar por morto, mas o diretor fala que foi Augusto quem mandou matar Álvaro e o delegado quer provas, mas ele diz que ainda não tem. Álvaro fala que Augusto quis matar ele dentro da cadeia, mas o delegado fala que a palavra de Álvaro não tem mais efeito, porque ele matou um homem e sequestrou sua esposa e então manda levarem ele, porque vai ser preso e nunca mais sairá da cadeia. Eles levam Álvaro, e nisso o delegado fala para o diretor que quer o depoimento dele e também de Jerônimo Linhares, porque é um delito muito grave ajudar um homem a se passar por morto. Na empresa, Matias fica chocado em saber que César comprou uma aliança de compromisso para Adriana, e ela diz que sim, e não sabe o que fazer, e Matias diz que aceitou entrar nessa, mas agora as coisas estão saindo do controle, e então diz que o melhor é eles contarem logo para César que ele está doente. E Adriana fala que isso seria terrível, mas Matias garante que pior é ele achar que pode se casar com Adriana e viver uma vida feliz com ela. Então Adriana diz que ele tem razão, e garante que vai conversar com o Sr. Benjamin. Em outra sala, Honório conta para Germano que ele foi aceito como novo sócio da empresa Monterrúbio, e ele fica muito feliz e agradecido, e Honório fala que isso é graças a Matias, porque ele e Gonçalo estavam um pouco relutantes, mas o sobrinho fez eles acreditarem que era a melhor opção. Germano fala que adoraria que seu filho gostasse dessa área, mas ele tomou outros caminhos, mas garante que está feliz, e então Honório diz que é isso que importa, e diz que eles já podem começar os trâmites, e no dia seguinte ele já será um novo sócio da empresa. Na Bonita, Karina fala para todos que não vai esperar o destino de Álvaro ser resolvido para ela definir o dela, e então Jerônimo e Renata falam que isso é ótimo, e ela explica que antes achava que o povoado não aceitaria ela por ser divorciada, mas Jerônimo diz que as coisas não são mais assim, porque todos estão vendo o que ela está passando, e Lázaro garante que vai fazer com que todos a respeitem. Karina fala que precisa tomar um banho, mas Carlos fala que primeiro precisam comer algo porque está morrendo de fome, e Matilde diz que vai fazer uma comida muito gostosa para ele, e então todos vão saindo da sala. Jerônimo e Renata ficam, e então comentam que tudo está se ajeitando. E nisso Augusto chega e Jerônimo quer saber o que ele está fazendo em sua fazenda. E Augusto explica que foi dizer que fez uma denúncia contra Álvaro, e garante que não mandou matar ele, e também que não é nenhum ladrão, e garante que vai provar sua inocência. Na mansão, Roberta está em seu quarto, quando Regina chega e ela pede a opinião dela sobre a roupa para usar no primeiro dia na empresa. E Regina dá sua opinião, e Roberta comenta que vai precisar comprar mais roupas, e ela se oferece para ir junto. Regina fala que falou com o advogado, e que elas terão que ir ao banco com as certidões de nascimento, porque ali elas já poderão resolver os trâmites da herança dela, porque Roberto deixou esse dinheiro para ela.
De volta a Bonita, Jerônimo fala para Augusto parar de ser cínico, porque ele não só mandou matar Álvaro, mas também outra pessoa, mas não vai falar sobre isso para não prejudicar ninguém. Augusto fala que vai provar que ele está falando besteiras, assim como fez com Renata quando disse que ela era bonita, e então joga o documento e sai. E Renata vai pegar e olha para Jerônimo, que está furioso. E enquanto isso, Matilde está ajudando Carlos com as fórmulas. E nisso a mãe dele chega dizendo que já sabe o que aconteceu com Álvaro, e agora entende que não é Matilde que está maldita, e sim a fazenda, e acha que eles precisam ir com ela para a América. Carlos fala que isso é um absurdo, e então diz que a mãe está querendo dar ordens neles, mas acha melhor ela voltar para casa e garante que será avisada quando o casamento for acontecer, e furiosa ela sai. E nisso Renata pergunta para Jerônimo o porquê ele não falou para Augusto sobre Aurora. E ele diz que não queria colocar a vida de Ezequiel em risco. Mas se as pessoas não corressem risco, ele falaria tudo o que sabe sobre ele. E garante que Augusto é um lixo. Mas Renata fala que ele não pode continuar acusando Augusto dessa forma, então entrega a demanda para Jerônimo. E ele reclama que estava tudo muito bem entre eles. No centro, Inês pergunta para Constanza aonde está a mãe do bebê, e ela fala que deu uma saída e que vai levar a menina para sua casa naquela noite, e Inês fica preocupada dizendo que ela pode não voltar, mas Constanza diz que ela não faria isso, porque passou por muitas coisas para ter seu bebê, mas Inês fica preocupada. E enquanto isso, Augusto está furioso querendo saber o porquê Jerônimo disse que ele é um assassino, e que não estava se referindo a Álvaro, e então diz que com certeza é sobre Aurora. E se ele sabe disso é porque Ezequiel é um traidor, e fica revoltado. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.